A participação de Rodrigo Constantino aqui no Jornal da Manhã. Constantino, começo falando com você sobre o Supremo, que hoje retoma o julgamento da prisão após a condenação em segunda instância. O que esperar? O placar está 3-1, né, Constantino? Bom dia. Bom dia, Tiago. Pois é, o placar está 3-1, mas deve inverter, né? E o voto mais esperado é o próximo, da ministra Rosa Weber, a esfinge. E isso porque ela já votou historicamente a favor da turma que está vencendo por enquanto, né? O 3-1 a favor do Brasil, ou seja, poder prender a partir da segunda instância, mas era um caso específico e ela mesma deixou claro na época do seu voto que era porque estava sendo debatido o HC, o habeas corpus de Lula, e não a questão do mérito. Dessa vez é a questão do mérito em abstrato, e aí pode ser que ela vá com o entendimento do outro lado da turma, que entende que só quando esgotar todos os recursos, mesmo que sejam apenas recursos de rito e não do mérito do julgamento. Então isso aí é o mais esperado voto, porque ela pode ser o divisor de águas, o fiel da balança, né? Mas mesmo assim pode ser que não tenha uma maioria, e aí vem aquela solução bem ao jeitinho brasileiro, puxadinho ali, de fazer, então, um meio termo e o STJ ser a instância, então, que definiria a partir de onde pode começar a valer a prisão. Eu gostaria de recomendar aos nossos ouvintes, internautas, que vejam o voto do ministro Barroso desta quarta-feira. Eu sou crítico do ministro Barroso por considerá-lo muitas vezes um ativista, alguém que quer legislar em vez de resguardar a Constituição, por se considerar uma espécie de ungido ali, que deve iluminar o país e tudo mais. Mas o voto dele ontem foi muito dentro da questão legal. Ele mesmo deixou claro que há uma margem de interpretação dentro da moldura legal. Tanto é que eles, em 2016, tomaram uma decisão e agora estão discutindo novamente. E ele também derrubou duas falácias ali, de que prejudicaria os mais pobres, de que aumentaria muito as prisões, com dados e argumentos. Então foi um voto muito bom. Eu espero que Rosa Weber siga aí essa interpretação, porque o Brasil não pode cair nesse escárnio da impunidade total. Constantino, um outro assunto, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, afirmou que não tem a intenção de conversar com o Greenpeace, que fez ontem um protesto em frente ao Palácio do Planalto. Ele disse o seguinte: não recebo terrorista. O que você achou dessa declaração? Olha, eu acho que o ministro tem um ponto. Ele vem sendo alvo dos mais duros ataques por motivos ideológicos, políticos e não necessariamente ligados ao meio ambiente. A turma do meio ambiente usa como pretexto, muitas vezes, essa causa para poder avançar com a sua agenda ideológica e política. O protesto que o Greenpeace fez em frente ao Palácio do Planalto, vamos ter que colocar, inclusive, entre aspas. Derrubar não sei quantas toneladas de óleo, eles não ajudam a limpar o óleo nas praias nordestinas, mas ajudam a fazer isso aí. Eu cito só de forma muito breve uma frase de um dos fundadores do Greenpeace, do Patrick Moore, que ele dizia, né, que o movimento ecologista tornou-se a mais intensa corrente a impedir o desenvolvimento dos países desenvolvidos. Ou seja, há, infelizmente, sim, muita ideologia e com meios ligados ao ecoterrorismo para poder pressionar pautas político-ideológicas. Esse pessoal do Greenpeace não quer saber de meio ambiente para valer. Eles usam como pretexto para suas causas políticas. E rapidamente, Constantino, falando sobre a situação no Chile, em uma ação para tentar conter os protestos que tomam as ruas de várias cidades chilenas desde a semana passada e que deixaram até agora 18 mortos, o presidente do país anunciou um pacote de medidas sociais, pediu perdão pelos problemas que provocaram as manifestações e vem provocando esses protestos. Será que ele vai conseguir reverter essa situação? Olha, não dessa forma. A gente estava falando de terroristas, né? O que nós vemos nas ruas chilenas, em boa parte, são terroristas com uma agenda político-revolucionária e ideológica, tacando fogo em tudo e todos, em prédios. Quer dizer, os partidos de esquerda que estão endossando, de certa forma, esses manifestantes, entre aspas, reclamaram, inclusive, dos reservistas terem sido convocados para tomar conta das ruas. Ora, 18 mortos. O que eles queriam, né? Rosas nas ruas cantando Imagine. Então, essa fala do presidente Sebastião Pinheira, ela mostra justamente o quê? Um acovardamento diante da pressão de terroristas.
Quer dizer, ele está justificando como se houvesse legitimidade nessas manifestações, enquanto que isso aí é tudo pretexto. O Chile tem uma situação macroeconômica muito melhor, muito mais sólida do ponto de vista institucional, a inflação está contida, o desemprego está baixo. Isso é tudo pretexto. Falar de desigualdades e questões sociais é pretexto. Então, ele está endossando de certa forma, a narrativa dessa turma revolucionária e ideológica. Eu acho que o Chile precisa de menos Macron e mais de Margaret Thatcher nessa hora. E o Sebastião Pinheira também, só para dar um toque de leveza, tem um mês para consertar essa bagunça, porque o Mengão vai jogar lá daqui a um mês para ganhar a Libertadores. Imagina a sua alegria hoje, Constantino. Bom trabalho para você. Valeu. Bom dia a todos, Thiago. Agora,